Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar uma aplicação NetMaui mostrando a aplicação da navegação Shell e do padrão MVVM. Eu vou apresentar uma aplicação simples que vai gerenciar tarefas. Então eu vou abrir aqui o emulador em execução e vou mostrar a aplicação em funcionamento. Então eu tenho aqui inicialmente, olha, uma imagem sendo apresentado na tela principal. Tenho aqui o menu hambúrguer e o título Home. Então eu posso navegar acessando aqui o menu hambúrguer e eu tenho o menu Flyout apresentando três itens: Home, tarefas e contato. Então o Home é a página atual, que seria a minha main page. Eu posso navegar para tarefas, que vai me apresentar aqui a página de tarefas, onde eu posso incluir tarefas, informando aqui um texto, clicando no botão incluir, olha, e aqui ele vai incluindo as tarefas. Posso, usando uma swipe view, excluir uma tarefa. Basta eu dar um toque aqui com o mouse, olha, ele me abre aqui um botão para mim deletar. Se eu clicar em deletar, ele vai excluir a tarefa. Posso também, clicando aqui na tarefa, navegar, olha, para a página de detalhes, onde ele apresenta aqui, a informação da tarefa. Aqui eu tenho dois botões: retornar, retorna para a página anterior. Posso retornar também usando o botão da navegação, da barra de navegação, e posso clicar aqui no botão contato, que vai para a página de contato. E aqui eu tenho a apresentação de informações de contato do cliente. Aqui eu posso retornar e chego na página de tarefas novamente, e aqui eu posso ir para a página onde eu tenho o menu Flyout. E aqui também, se eu quiser, eu posso navegar diretamente para a página de contatos. Olha. Então aqui, olha, eu estou usando a navegação Shell e aqui eu estou aplicando o padrão MVVM. Então essa é a aplicação que eu vou apresentar. Então agora eu vou destacar os principais conceitos que foram usados nessa aplicação. O objetivo aqui é utilizar o que foi apresentado nas semanas anteriores com relação ao padrão MVVM e a navegação Shell. Eu tenho inicialmente aqui a definição no arquivo appshell.xaml do código que cria para mim a navegação Shell e que define aqui os itens de menu e me apresenta aqui a main page. Então a aplicação ela vai usar a navegação Shell definida nesse arquivo, apresentando aqui a main page como uma tela inicial que usa um vertical stack layout, e aqui eu estou usando uma view image e estou apresentando essa imagem aqui na tela inicial. Na janela eu tenho o título e o menu hambúrguer, através do qual eu posso acessar aqui o menu Flyout, que é o menu desdobrável, contendo as opções definidas. Para isso eu estou usando o Flyout Item, onde as definições para acessar cada página são definidas usando o Shell Content e um Content Template, e a definição da rota usando o Route. Então, a partir do menu Flyout, nós podemos ter o seguinte fluxo de navegação. Eu posso acessar a página de tarefas, onde nós podemos incluir e excluir tarefas. Isso é feito numa página que eu chamei de tarefas.page.xaml. Então, aqui eu vou poder exibir detalhes de uma tarefa clicando na respectiva tarefa e navegando para a página de detalhes. Na página de detalhes, nós podemos retornar usando o botão da barra de navegação ou o botão retornar. E podemos também navegar para a página de contatos, usando o botão aqui contato. E aqui nessa última página eu tenho as informações de contato do cliente. Então aqui eu usei três content page: tarefas page.xaml, detalhes page.xaml e contatos page.xaml. E eu estou navegando usando a navegação Shell. Um outro fluxo de navegação que eu posso ter é acessar diretamente da main page, olha, a página de contatos. Então eu vou detalhar a seguir a página tarefas page, que é a página principal, onde nós incluímos e excluímos as tarefas. Essa página aqui, ela é definida usando um layout grid. Com esse código aqui, estou usando um layout grid com row definitions e column definition. Aqui, eu estou criando um grid com 3 linhas e 2 colunas. Então, a primeira linha tem uma altura fixa, definida com o valor de 100 unidades. A segunda linha se ajusta automaticamente com base no conteúdo. E a terceira linha
que eu estou usando aqui a estrelinha, preenche o espaço restante. Padding aqui define o preenchimento interno da grade com 5 unidades. Row Spacing aqui define o espaçamento vertical entre as linhas com 10 unidades. E Column Spacing aqui, ó, vai definir o espaçamento horizontal entre as colunas com 5 unidades. E na definição das colunas, ó, a primeira coluna vai ocupar 80% do espaço disponível e a segunda coluna vai ocupar 20% do espaço disponível, 80 e 20. Então, esse layout ele é composto da seguinte forma. Na primeira linha do grid, nós temos uma View Image, ó, exibindo uma imagem que ocupa 2 colunas. Eu estou dando um call span, ele está ocupando as 2 colunas. Na segunda linha, eu tenho na primeira coluna a view and try e na segunda coluna um button. Tenho 2 views aqui, uma em cada coluna. E na terceira linha nós temos a utilização de uma collection view que usa a propriedade item source, ela está ocupando as 2 colunas, né, ó. Com o span igual a 2, e na propriedade item source estou exibindo os itens aqui, usando um data template. No seu interior aqui, ó, eu estou usando um swap view, que permite que o usuário deslize horizontalmente para revelar as opções adicionais. Então, dentro do swap view, nós temos uma propriedade write itens, que eu vou mostrar no código, que contém os itens deles deslizantes para a direita. Então, nós definimos um único item aqui, que é o delete, com uma cor vermelha. Ele está vinculado aqui com o comando delete. E a seguir eu tenho um frame que está envolvendo os itens que eu estou exibindo. Então, agora eu vou apresentar aqui a estrutura da aplicação. Vou abrir o Visual Studio 2022, ó. Eu tenho aqui a solução MAUI tarefas e a estrutura aqui é bem simples. Eu criei uma pasta pages, defini as 3 páginas que eu estou utilizando: contatos page, detalhes page e tarefas page. Criei 2 view model, detalhes page view model e tarefas page view model. Aí eu tenho o arquivo app shell e a main page. Então, ó, no app shell XAML, ó, é onde eu estou definindo a navegação shell. Então, eu defini 2 namespaces, ó, um com nome local e um com nome pages, para mim utilizar e acessar as páginas aqui definidas na pasta pages e a página main page. E shell tab bar is visible igual a false vai ocultar as guias na barra de navegação inferior. Aqui eu estou definindo o flyout item, né? Que são os itens de navegação. Deixa eu trazer para cá e mostrar exatamente isso aqui, ó. Que são esses 3 itens, né, ó. Em cada um eu defino usando um shell content. E aqui, ó, observe que eu defini um ícone para cada item do menu. Eu posso fazer isso usando aqui a propriedade icon, ó. Essas imagens, elas estão definidas aqui dentro de resources, na pasta images, ó, as imagens que eu estou utilizando. E aqui eu estou definindo, olha, a navegação para cada uma das páginas, main page, tarefas page, contatos page, definindo o content plate, o data template e a rota, route main page, route tarefas, route contatos. Então aqui, ó, eu vou navegar a página de tarefas. Aqui está a página de tarefas, eu vou incluir aqui mais uma tarefa. Observe que aqui eu não estou persistindo as informações, né? Eu não estou usando uma base de dados para simplificar aqui o nosso exemplo. Então eu vou acessar essa página, que eu vou destacar aqui o código aqui que foi usado. Então, ó, aqui está a definição do grid que eu estou usando, né, ó, da imagem, da view and try, do button e a collection view, olha. Então, ó, selection mode igual a none, então eu não posso selecionar os itens, né? Então aqui, ó, eu estou usando a swap view, ó. Então essa swap view é que vai permitir eu deslizar aqui, ó, horizontalmente na interface do usuário aqui, ó. Então aqui eu tenho a propriedade write items, ó, definida, que contém os itens deslizante. Quando eu deslizo, ele me apresenta aqui o botão delete. Observe que esse botão, olha, ele apresenta o texto delete, ó, que está definido aqui com uma cor vermelha, e eu estou vinculando esse botão com o comando delete, ó, delete command, que vai ser definida na view model, que eu vou vincular a essa view, essa página. Então observe que essa vinculação, ela está usando aqui, ó, binding source relative source. Ou seja, eu estou fazendo uma vinculação usando uma origem relativa para encontrar o ancestral, o ancestor do tipo
tarefas page view model. Ou seja, eu estou procurando o objeto view model, né, do tipo tarefas page view model. E aqui, ó, em path, estou especificando o caminho para a propriedade do comando que será associada. Estou fazendo isso aqui para o swap view e aqui, ó, estou fazendo a mesma coisa, só que aqui eu estou definindo, usando aqui um gesture recognizer, uma ação de um comando tap, que me permite eu clicar na tarefa e ir para a página de detalhes, tá vendo? É definido aqui, estou fazendo a mesma vinculação com o comando tap command, que vai estar definida na view model. Então, quando eu clico aqui, ele vai para a página de detalhes. Nessa página, eu tenho a definição do namespace, né? E aqui, ó, eu tenho um data type, que eu estou especificando o tipo de dados usado para a vinculação do dados aqui na página XAML, com um detalhes page view model, que é a view model que está vinculada a essa página aqui, ó. A seguir eu estou definindo o binding com a propriedade text, estou definindo a vinculação dos comandos com go back command e go contact command, que vão estar definidas na view model vinculada a esta página. Depois eu tenho a página de contatos, clicando aqui, ó. Então a página de contatos page é bem simples, né? Ela só tem aqui a apresentação de informações usando aqui, ó, o Vertical Stack Layout, a imagem e as labels com as informações do e-mail, celular, cidade, estado e a rua. Então a navegação que é feita aqui, ó, para essas páginas de detalhes e contato, ela tem que ser registrada numa rota, né? Então aqui, ó, no arquivo appxaml.cs, eu registrei as rotas usando aqui, ó, o método register route da classe routing, ó, definindo a página, né, e o tipo, ó, detalhes page e contatos page. Registrei as rotas de navegação para essas duas páginas. Então vamos ver a view model, ó. Tarefas page view model. Aqui eu estou implementando o padrão MVVM, olha, e para isso, ó, eu estou usando, ó, o Community Toolkit MVVM. Então aqui, ó, esse Observable Object, ele está sendo usado para implementar a interface iNotify Property Change. Então no construtor eu estou criando uma coleção do tipo Observable Collection, inicializando aqui items. E a seguir eu estou usando o Observable Property. Esse Observable Property vai gerar automaticamente uma propriedade para o campo de apoio itens aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho então, ó, dois campos de apoio. Itens, que representa a coleção de itens, e text, que eu vou usar. Então esses campos de apoio, observe que eles são definidos em caixa baixa, minúsculas. E a propriedade com qual eles estão vinculadas, que eu não preciso definir aqui, ela é inferida automaticamente, é definida em caixa alta. E a seguir eu tenho os comandos, usando aqui, ó, o atributo relay command, que gera automaticamente um comando, e esse comando resultante vai ter o mesmo nome do método com o sufixo command. Então se eu acessar aqui, ó, tarefas page, ó, a vinculação que foi feita, ó, delete command, tap command, e na view model, ó, delete e tap são os comandos, e o add para me adicionar. Então aqui no comando eu verifico se o texto está vazio ou nulo. Se ele não estiver vazio ou nulo, eu vou incluir e exibo aqui, atribuindo aqui a propriedade items, que vai estar vinculada com a collection view. Aqui eu estou deletando, olha, se o item contém o texto que eu selecionei, ele vai remover. E aqui, ó, eu estou fazendo a navegação para a página de detalhes, ó. É por isso que eu tive que registrar a rota. Quando eu uso GoToAsync e defino a página para onde eu vou navegar, eu tenho que fazer o registro da rota dessa página, como eu mostrei aqui, ó, no arquivo appxaml.cs, ó, registrando a rota. Então observe o código da view model com a utilização do MVVM Toolkit, ficou bem mais simples, né? Vamos ver a outra view model, que é a detalhes page. Aqui eu só vou ter a utilização da query property, que é usada para mapear um valor de parâmetro de consulta, né, para uma propriedade. Aqui eu estou mapeando a propriedade text com o parâmetro que eu chamei de text também. Então aqui eu estou definindo a propriedade, olha, usando o Observable Property, e estou definindo os dois comandos, go back e go contato. Exatamente, ó, aqui eu retorno e aqui eu vou para contato. E aqui eu estou usando o GoToAsync, contatos page, por isso que eu tive que registrar a rota. E para tudo isso funcionar, eu tive que vir aqui na página detalhes page, né, ó, e fazer a vinculação, olha, da view model,
detalhes page viewModel, aqui eu estou injetando a viewModel no construtor, tá vendo? E estou atribuindo ao binding context. Estou fazendo isso para detalhes page e estou fazendo isso para tarefas page. Olha, da mesma forma, estou injetando tarefas page viewModel no construtor. Essa injeção de dependência está sendo possível porque aqui no arquivo main.program eu registrei aqui os serviços no container de injeção de dependência para main page, tarefas page, detalhes page e para as minhas view models. Então aqui add singleton registra um serviço no container como uma instância única durante todo o tempo de vida da aplicação. Então quando o serviço é resolvido, sempre será retornada a mesma instância. Então aqui eu estou registrando a classe main.page como um serviço singleton. Add transiente registra um serviço no container de injeção de dependência com uma nova instância sempre que for solicitado. Ou seja, cada vez que o serviço é resolvido, uma nova instância será criada. Então eu fiz isso para tarefas page, detalhes page e para as view model. Então esses serviços eles são importantes para permitir que o container de injeção de dependência resolva as dependências necessárias para a construção e funcionamento das páginas e view models aqui na aplicação. Com isso, ao registrar main.page como add singleton, nós podemos assumir que essa página é a página principal da aplicação e precisa ser acessada e compartilhada de forma consistente em diferentes partes da aplicação. Por outro lado, as outras classes, como tarefas page, detalhes page e as view models, elas provavelmente são usadas em contextos específicos e podem ser criadas novamente quando necessário. Então, com isso, eu posso injetar a minha view model no construtor, fazendo a vinculação do binding context com a instância da minha view model para tarefas page view model e para detalhes page view model. Então, era isso que eu queria apresentar. E nós temos então aqui a nossa aplicação mostrando a utilização da navegação Shell, que é muito utilizada, e também do padrão MVVM, que vai te ajudar bastante a criar aplicações NetMalware mais robustas e vai te dar um ganho de produtividade. Então era isso essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.